Olá, você é de Niterói e está procurando informações sobre processos relacionados à guarda e visitação no município de Niterói? Se esse é o caso, acompanhe esse vídeo porque vai ser interessante para você. Eu sou o Dr. Lúcio Saldanha, advogado de família, atuante no município de Niterói e todo o estado do Rio de Janeiro, e nesse vídeo vou esclarecer algumas particularidades do processo de guarda e visitação no município de Niterói. Desde já, esclareço que para você regularizar a guarda e visitação, você precisa ingressar com uma ação judicial com esse objetivo. E ao ingressar com o processo, existem duas formas que você pode estar prosseguindo com isso. Você pode prosseguir com uma ação já, um acordo entre o genitor e a genitora, já dispondo da forma que vocês querem regularizar essa guarda e essa visitação, ou, caso não haja um consenso, você entrar com a ação pedindo aquilo que realmente é o que você deseja. Vale esclarecer que o acordo geralmente é a melhor opção, porque no primeiro momento você tem que observar qual que é o melhor interesse da criança. O juiz sempre vai levar isso em consideração quando for julgar o processo de guarda e visitação aqui no município de Niterói. E aí esse processo ele é encaminhado para uma vara de família, seja a vara do centro de Niterói ou do fórum regional, ali da região oceânica. E nesse processo, ele precisa necessariamente passar pela via judicial. Acordos extrajudiciais, eles não têm validade jurídica, porque precisa ter a aprovação do Ministério Público e depois uma decisão judicial. Questões relacionadas a menores não podem ser feitas de forma extrajudicial. Vocês podem até ter um acordo informal. No entanto, a partir do momento que tiverem problemas em relação ao desrespeito do acordado entre a guarda, entre o período de visitação, você não consegue cobrar aquele acordo judicialmente, porque ele não tem coercitividade. Agora, a partir do momento que você regulariza a situação perante a justiça, aí sim, esse acordo ele tem validade. Então é muito importante para quem está tendo divergência em relação à guarda, em relação à visitação, ingressar judicialmente e regularizar a situação. A guarda ela pode ser compartilhada ou pode ser unilateral. Qual a diferença entre ambas? A guarda compartilhada, ambos os genitores têm poderes iguais de decisão sobre a vida da criança. Já a guarda unilateral, somente uma das partes vai ter poder de decisão. E isso é diferente do direito de visitação e da questão da moradia do menor. A guarda diz respeito aos poderes. Agora, em relação à visitação, à moradia, isso também é um outro tema que precisa ser debatido. E o ideal é que tenha um acordo. Muitas vezes, residir com a mãe pode ser melhor. Às vezes, residir com o pai pode ser melhor para a criança. Então, tem que ser observado o melhor interesse. Ainda que tenha a guarda compartilhada, é possível que a criança resida numa casa ou em outra, ou em parte do tempo com cada um dos genitores, se, por exemplo, morarem próximos. Então, tudo pode-se ter um consenso. O processo de guarda e visitação não se trata de ganhar ou perder, se trata de construir um caminho que seja melhor para o seu filho ou sua filha. Então, não tire essa visão da mente, que você tem que ganhar ou perder. Não, você tem que conseguir regularizar de modo que não vá trazer nenhum prejuízo para a criança, que a criança vai conseguir estudar, vai conseguir se desenvolver, praticar atividades físicas, não vai se expor em situações de risco. Então, isso é muito importante ser observado. E se você está passando por uma situação, é muito importante tá fazendo uma consulta, né, com um advogado especialista, explicar o que está acontecendo, se está tendo dificuldade ou não em relação à visitação, em relação à guarda, porque você tem o direito de regularizar isso judicialmente, ingressando com uma ação no município de Niterói. E quando que é competente a Justiça de Niterói para julgar esses casos? É competente quando o domicílio da criança é na comarca de Niterói. Se a criança reside em Niterói, o processo ele obrigatoriamente vai ter que tramitar na vara de família de Niterói. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais informações sobre o processo de guarda e visitação no município de Niterói, eu vou pedir para você clicar na descrição desse vídeo.
Eu fiz um artigo jurídico muito completo falando sobre o processo de guarda e visitação aqui no município de Niterói. Então vale muito a pena você estar lendo o conteúdo e se informando quanto aos mínimos detalhes. Lá também tem um símbolozinho do WhatsApp, um botãozinho verde, que você pode estar falando diretamente comigo caso precise falar comigo. Em relação ao prazo de duração do processo, esse processo ele pode demorar um pouquinho quando não há acordo. E aí vai ter contestação, réplica, e aí o processo pode demorar mais do que um ano para ter um desfecho. Quando há um acordo, geralmente o processo termina antes de um ano, que aí o processo ele vai para uma homologação e precisa de um aval do Ministério Público, que aí ele tramita bem mais rápido. E, em relação a custos, aí tem que ver se você faz juiz à gratuidade de justiça ou não, e questões de honorários com advogado particular, isso é passado numa consulta individualmente. E é muito importante, tá? Você tomar a decisão certa, não perder a cabeça, às vezes tá tentando ver o filho, a mãe tá criando obstáculo, às vezes o pai tá criando obstáculo. Não tente agredir, xingar, procure os seus direitos pela justiça, que é o caminho adequado. Se você gostou desse vídeo, peço para deixar o joinha e se inscrever no canal. Obrigado, até o próximo vídeo.